O assunto que eu trouxe hoje foi a respeito de casal apaixonado, casamento protegido. Casamento foi feito para durar. Esse seria o tema de hoje. Mas quando nós falamos de apaixonado, a gente fala assim, estar apaixonado é coisa para jovem. É muito comum um jovem se apaixonar e na realidade se enganar com a paixão. Mas um casado apaixonado é lucro, porque o jovem muitas vezes se apaixona e às vezes se engana com a paixão. E a paixão geralmente ela dura coisa de 3 anos. Após 3 anos, passou o encanto, passou a paixão, e aí, se não houver amor, complica tudo. Mas no casamento já tem o amor, já há o amor. Então, estar apaixonado no casamento seria uma melhora no casamento, para que você possa suportar as batalhas e as dificuldades. Por quê? Mas o que significa paixão? Paixão, eu aqui trouxe a tradução para que nós possamos falar com propriedade. Paixão é um sentimento humano, intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou alguém. A paixão é capaz de alterar aspectos do comportamento e pensamento da pessoa, que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que lhe causa paixão. A impulsividade, o desespero e a inquietação são outras características que costumam estar associadas ao sentimento da paixão. Mas você pode dizer assim, bom, mas eu casei faz tanto tempo, se apaixonar de novo seria um negócio que parece bem comum. Na realidade, estar apaixonado pelo cônjuge, ainda que depois de vários anos depois do casamento, isso vai assegurar o fortalecimento do teu relacionamento. Por quê? Como nós citamos aqui, quando a pessoa se apaixona, a pessoa tem uma atração, tem a vontade de estar perto. Um jovem apaixonado, me recordo quando eu estava jovem apaixonado, eu caminhava daqui para Itaquá e parecia tão perto. Daqui para Aracaré, não, de lá de Aracaré para lá, eu vinha com uma tranquilidade, sabe? Eu ia de táxi, quando eu voltava caminhando até em casa, parece que não tinha distância, estava muito perto. Você vem flutuando, apaixonado. E o que acontece? Um casal apaixonado, ele pode ultrapassar todas as barreiras em favor do cônjuge ou da cônjuge. Essa é a questão. Mas o que acontece? O casamento que dá certo, ele tem princípios bíblicos, ainda que a pessoa não seja evangélica. Aí você fala, como assim? Como que um casal não é evangélico e tem um casamento com princípios bíblicos? Pode. Assim como nós encontramos pessoas que não são evangélicas, que nunca conheceu a Bíblia e tem uma vida sincera, tem uma vida, tem uma integridade, tem um caráter que muitas vezes é invejável. Assim também acontece, pessoas que têm um casamento, ainda que não serve a Deus, ainda que não está na presença de Deus, mas, sabe, tem aquele carinho, sabe, tem aquele cuidado um com o outro, sabe, toma todos os cuidados, constantemente está ali conservando o seu relacionamento, mesmo que não esteja na presença de Deus. E quando está na presença de Deus, pode se fortalecer ainda mais, porque conhecemos o amor, não somente o amor de um para o outro, mas o amor daquele que nos dá frente desde os céus. Aí está a diferença. Um casal apaixonado, que seja ele ou que seja ela, se está sentindo esse sentimento apaixonado, ele atenta menos para os defeitos da outra pessoa. Por quê? Porque muitas vezes o grande problema se dá quando a pessoa começa a olhar e começa a encontrar defeito na outra pessoa. Aí começa a desgostar e começa a regredir o relacionamento. Quando começa a olhar as falhas. Mas uma pessoa apaixonada, como eu já disse, você ultrapassa fronteiras, então não tem dificuldade. Uma pessoa que está apaixonada, a pessoa não observa as falhas, antes conserva e elogia as qualidades. Por quê? A pessoa, tudo é bom. Para quem está apaixonado por uma pessoa,
tudo que a pessoa faz, ainda que esteja errado, está bom. Então, quando a pessoa está apaixonada um pelo outro, ajuda muito. Porque ainda que esteja caminhando, ainda que esteja com uma falha, a outra pessoa vai olhar, mas vai tolerar, vai suportar. Por quê? Porque ele está se sentindo uma atração, está se sentindo um amor, talvez, não exatamente amor, digo paixão. E tem uma diferença entre amor e paixão. Mas na verdade, todo relacionamento existe amor entre um e outro. Todo existe. Seja pouco ou muito, existe um amor. Mas eu estou falando hoje a respeito de paixão, porque a paixão seria um meio de, tipo assim, apimentar, incrementar, melhorar, unir-se mais o relacionamento que já está junto, que já está unido. Glórias a Deus. Aí vemos que quem está apaixonado deseja muito estar junto. O desejo de estar perto aumenta. O desejo de estar sempre do lado aumenta. Eu quero estar sempre perto dessa pessoa, não quero ficar longe. Mesmo depois de tanto tempo casado, sim, ainda eu continuo com aquele afeto, com aquele carinho, porque está dentro de si uma paixão, e aumenta ainda mais, e se torna mais amável. E quando a pessoa se sente mais amável pela outra pessoa, é mais fácil tolerar, diante de qualquer dificuldade, de qualquer falha, fica mais fácil. Exerce maior tolerância, e mais alegre, a pessoa se torna mais alegre e é mais tolerante. Uma das dificuldades no meio do relacionamento é a intolerância. Quando começa a enfraquecer o relacionamento, o que acontece? Já não tolera mais falhas, já não tolera mais as dificuldades do outro, aí começa a ficar difícil. Mas quando está apaixonado, não, está tudo bem, não esquenta, não, deixa isso para lá. Isso aí foi apenas um descuido, mas esquece isso e segue adiante e suporta todas as coisas. E começa a suportar. Como manter a paixão? Preservar a intimidade do casal, ou seja, preservar, para poder manter a paixão, preservar a intimidade entre o casal. Todo casal tem suas intimidades, não em público, mas em particular. Todo casal tem suas intimidades. E quando essa intimidade, ela começa, quando a pessoa procura fortalecer essa intimidade, isso fortalece a paixão, fortalece o relacionamento. Nós encontramos aqui arrumar tempo para poder estar junto. Hoje, uma das dificuldades hoje é tempo. É muito corrido. Mas a Bíblia fala que os dias estão abreviados, ou seja, o tempo está passando muito rápido. O que acontece? Muitas vezes não tem muito tempo mais para você. Isso traz uma dificuldade. Isso aí atrapalha o relacionamento. Isso aí acaba prejudicando o relacionamento. Mas temos que tentar conciliar as coisas de forma que temos tempo para a família, e tempo para os filhos, tempo para o trabalho e tempo também para estar na igreja. Ou seja, conciliar todas as coisas de forma que nós possamos fazer de forma que não deixamos ninguém para trás. Fazer as coisas prazerosas junto, ou seja, as coisas que você sente, que você gosta, procura se unir junto com outra pessoa para fazer junto, para que você possa fazer as coisas junto. Então você pode fazer uma das formas de fortalecer o relacionamento é você fazer as coisas que você gosta junto com o cônjuge. E quando os dois gostam de fazer a mesma coisa junto, ainda melhor ainda para poder fortalecer e ter um casamento forte. Diminuir os conflitos. Conflito muitas vezes, às vezes dá uma dificuldade. Tem pessoas que fazem conflito por nada, faz um barulho por nada. Diminuindo esses conflitos, você vai melhorar a sua situação. Há situações do tipo a pessoa faz uma confusão grande. A pessoa faz um conflito por nada, sem necessidade nenhuma, às vezes sem motivo. E o que acontece? Isso aí acaba atrapalhando o relacionamento. Diminuindo os conflitos, aumenta o prazer de estar junto com outra pessoa, o prazer de estar unido com aquela pessoa. Ou seja, quando você corta o mal, o bem se fortalece e cresce. Cuide e proteja a pessoas e seus interesses. Cuide e proteja a pessoa e seus interesses. Cuidar da pessoa amada, e não somente isso, mas respeitar os seus interesses, ou seja, as coisas que vão ser feitas, que vão fazer, procurem fazer unidos.
de acordo. Ou seja, o casal conversar, o relacionamento é muito importante, o diálogo. Eu estou pensando em fazer isso, será que vai dar certo? Às vezes eu fico com um pouco de dúvida, mas aí o cônjuge ou a cônjuge chega e escuta, eu vou te ajudar e vai dar certo. O casamento vai para frente desse jeito. Não, eu vou te ajudar e vai dar certo. Às vezes a pessoa está inseguro, se sente um pouco inseguro diante das condições, diante da situação financeira. E aí a outra pessoa fala, não, nós vamos conseguir juntos, porque eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar nessa batalha e nós vamos conseguir juntos. E assim você alcança objetivos. E o objetivo, o que acontece? E quando deixa de alcançar o objetivo, o que acontece? Quando vem a tristeza de um, consequentemente prejudica o outro. Naturalmente, quando um está triste, vai chegar até o outro a tristeza também. Por quê? São dois que não são carne. São dois. Não mais, quando o homem sai de casa e se uniu à mulher, já não são mais um, mas são dois, não são carne, segundo a palavra de Deus. Então, sendo assim, quando um está bem, o outro também vai estar bem. Quando um não está bem, o outro acaba sentindo também essa dificuldade, essa fraqueza também. Exalte seus valores. Exaltar seus valores. Interessante isso aqui. Estava observando sobre isso. Exaltar seus valores. Elogio. É muito bom receber elogio. Só que devemos vigiar como elogiar. Devemos. É muito importante no momento certo, no momento adequado, você fazer um elogio para o seu cônjuge. Isso aí fortalece, isso é muito bom. Só que o detalhe é fazer elogio diante de determinadas pessoas. Você pode abrir brecha para o inimigo. Pode abrir brecha. Por exemplo, se eu fazer grandes elogios da minha esposa diante de uma outra pessoa do sexo masculino, eu posso abrir um espaço para quê? Para um interesse extra da parte dele. Então há vigilância nessa parte. Há necessidade de se vigiar. Tem momentos que cabe sim. Você fazer, não, essa pessoa aqui, olha, é excelente. Como eu posso... Minha esposa, por exemplo, ela tem me ajudado muito, tem me surpreendido. Ela trabalha junto comigo e quando eu pensava que ela não conhecia do trabalho que eu faço, ela chegou a me surpreender não somente uma vez, mas várias vezes ela me surpreendeu. Então é uma coisa muito interessante. Esse é um elogio que não despertaria nada para ninguém, mas existe elogio que pode comprometer e pode trazer situação. Então, sejamos sábios quando for fazer um elogio diante de determinadas pessoas. É claro que tem pessoas que até mesmo querem ouvir o elogio da pessoa. Tem pessoas que até estão querendo ouvir o elogio e não por interesse, apenas para poder conhecer. Então é uma situação diferente, mas que nós vigiemos na hora de fazer determinados tipos de elogio. Considere suas realizações. Considerar realizações. Ou seja, a pessoa fez uma grande realização, planejou, realizou, está alegre. E às vezes outra pessoa fala, alegre por quê? Por nada, isso aí não é nada. Desfazer, entristece. E se entristece. A pessoa fez, ainda que seja uma coisa tão simples. Você está alegre com essa realização? Estou. Isso me alegra também. Isso me deixa feliz com isso também. Ou seja, isso ajuda no relacionamento. Mesmo, muitas vezes, coisas simples. Mas por quê? Porque devemos ser sábios. Sabe, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas mãos. Então, muitas vezes, às vezes, pode ser uma coisa que seja muito bom para mim, e para minha esposa vai olhar assim, você é insignificante para mim. Mas devemos respeitar, e vice-versa. Devemos respeitar. Isso é tão importante para você? Sim. Então tá bom, muito bem. Muito bem, se isso aí te realiza, se isso aí deixa você feliz, então eu fico feliz também por isso. Seja feliz, não deixe somente ele ser feliz, mas seja feliz junto e expresse essa alegria. Isso é uma espécie de motivação, ou seja, da próxima vez eu tenho certeza que tu vai fazer algo maior, não só isso, tu vai fazer grandes realizações, não somente essa coisinha, porque a partir daí ganha uma motivação para continuar, para poder fazer outras coisas. Ria mais, sorrir faz bem. Isso, quando a gente dá risada, a gente mexe com 12 músculos do rosto. Ri mais. Procura dar risada, procura sorrir. Porque na verdade, cara fechada diz que é fome, mas às vezes não é não. Às vezes não é fome não. Às vezes é nervoso. Então ri mais. Seja sensível às necessidades.
Seja sensível às necessidades. Por exemplo, está faltando tal coisa, você não percebeu isso. Você não percebeu que está faltando tal coisa, você não percebeu que está faltando aquilo outro. Mas claro, deve haver compreensão. Isso é uma situação que eu já até passei por isso. Passei desapercebido diante de algumas coisas para comprar e a mulher ficou até nervosa. Encontrou um motivo para se estressar. Falei, calma, calma, é muita coisa na minha cabeça. O trabalho muitas vezes me deixa estressado e me faz esquecer muito. Então, é uma questão de compreensão. E tem um momento que ela chega para mim, escuta, você vai no mercado? Vou. Então, peraí, deixa eu fazer uma lista. Faz, não esqueço. E chega lá, eu vou riscando. Já peguei esse risca, tem que riscar mesmo. Se não riscar, acaba pegando 2 vezes, eu deixo de pegar. Eu esqueço muito, muito. Então, às vezes, a gente precisa fazer uma lista assim. E não é uma coisa que, tipo assim, eu não me sinto menosprezado por isso, não. Eu necessito disso, porque eu sei que a minha memória é curta. A memória, muitas vezes, não consigo dar conta de tudo. Então, precisa estar anotado. Se não é anotado, não vai esquecer. Entendeu? Às vezes, precisa disso. Não perca a delicadeza no trato. Como assim, delicadeza no trato? Sabe? Tratar com mansidão, com respeito. Mas às vezes, um estresse, um nervoso, causa isso. Às vezes a pessoa está nervoso e acaba que explode sem necessidade. Devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado com isso. Glórias a Deus. Tomar cuidado, por quê? Glória a Deus. Devemos tomar cuidado com essa situação, porque isso daí muitas vezes entristece. Imagina você está ali tranquilo, você fala uma coisa tão simples, a pessoa responde para você com grosseria. Isso daí fere por dentro. Fere. E muitas vezes a pessoa nem quer. Às vezes ele respondeu com grosseria por quê? Porque está estressado, está com sono, muitas vezes teve um dia difícil, só que a outra pessoa não tem culpa de tudo isso não. Não tem culpa de nada disso. Da pessoa chegar explodindo, não tem nada, ninguém tem culpa disso não. Ninguém tem culpa dos problemas dos outros. Isso prejudica muito o relacionamento, muito. Muitas vezes é melhor levar um tapa do que ouvir uma palavra dura. Chega no hospital lá em Mogi, Rio de Melo, eu vi uma frase que eu achei muito interessante e guardei. Falou assim: uma palavra branda pode fazer uma pessoa ganhar um dia. Interessante, né? Pode fazer a pessoa ganhar um dia, uma palavra branda. Ou seja, às vezes a pessoa chega estressado, chega ali, já não está suportando tanta luta, tanta dificuldade, tanto problema, e a pessoa responde: bom dia, tudo bem? O que você precisa? A pessoa na hora já dá aquela respirada: não, eu preciso disso e disso. Porque você quer esfriar, você quer dar um choque térmico numa pessoa, e a pessoa chegar e falar com grosseria para você e você baixar a voz. Dá um choque na hora. Dá um choque. Agora, se você falar no mesmo nível, sabe o que acontece? Explode. Dá explosão. É o inverso. Mas se você quer dar um choque térmico, fazer assim, pronto, esfriou, gelou. É você falar para ele. É muito interessante isso daí. Eu passei uma situação dessa na firma que eu trabalhava. Tinha uma mulher que trabalhava no escritório e ela tinha o costume de se estressar com todo mundo. Explodia por nada. Ela era explosiva. E eu chamava de ignorância. E ela, por nada, ela fazia aquela explosão. O que acontece, certo dia, tinha acontecendo uma situação lá que várias pessoas foram no escritório, perguntaram algumas coisas, resolver alguns problemas, e ela já não estava suportando ninguém. Quando eu cheguei lá, que bati na porta, ela falou: entra. Quando eu abri a porta, ela rasgou com a língua. Eu parei, olhei assim, baixei a voz e falei: você sabe o que eu vim perguntar aqui? E ela se pôs no lugar e falou: não, eu vim perguntar tal coisa. Ah, desculpa, que eu pensei que você vinha aqui igual os outros também, porque vieram aqui, me atormentaram, perguntando tanta coisa, perguntando isso, aquilo, outro. Não é nada disso. O meu problema é outra coisa. Só que eu baixei a voz lá embaixo, e ela baixou, chegou no mesmo nível, e ao mesmo tempo ainda pediu desculpas. Então vemos que tem como você apagar uma chama, tem como você apagar um fogo nessas condições. Está agitado? Fala com voz de calma. É como diz aquela frase: uma palavra branda pode fazer uma pessoa ganhar um dia, e pode ganhar mesmo. Um dia, um mês, um ano, uma vida inteira, ganhar diante de uma palavra branda. Glória a Deus. Ouvir com mais atenção. Ouça com atenção. Ouvir outra pessoa hoje está difícil, né? Difícil. Às vezes a pessoa está falando, você está ali no celular. Você está prestando atenção? Estou prestando atenção, não está nada. Eu sou ciumento, irmão.
eu tenho ciúme nessa parte. Nesta parte eu tenho ciúme. Eu estou conversando com uma pessoa e a pessoa está ali no celular. Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. E fico com ciúmes. Fico com ciúme do celular. Fico. Eu fico com ciúme. Porque quando eu paro para falar, eu quero atenção. Assim como as outras pessoas. E já ouvi situação, atendendo um cliente e lá, tentando atender o outro pelo WhatsApp. Eu percebi que o cliente olhou para mim assim e já foi se recusando. Eu falei, não, calma, vou te atender. Ou seja, é uma situação desagradável. Você está conversando com a pessoa e dividindo a atenção com um aparelho eletrônico. Não somente isso, ou diante de uma tela também, diante de uma televisão, diante de qualquer coisa. Ou seja, quando você para ouvir, para tudo, vamos ouvir. Por quê? Quem não sabe ouvir, não sabe falar. Se a pessoa parar para ouvir direitinho e ouvir tudo que a pessoa tem a dizer, você consegue falar uma palavra sábia. E se você não ouvir parcialmente, você pode dar uma resposta mal colocada e acontecer, sabe o quê? Em vez de solucionar um problema, gerar um problema muito maior, gerar uma situação desagradável. Então, é uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado na hora de falar, principalmente com o cônjuge. Nunca deixe de namorar. Nunca deixe de namorar. Olha, estamos falando sobre relacionamento hoje. O casal deve se namorar sim. Quando estava solteiro, quando estava namorando, em tempos do noivado, tempo do namoro, do noivado, o que acontecia? Olhava assim um para o outro. E hoje não é diferente. Pode continuar da mesma forma. Afinal, hoje ainda mais, né? Hoje se vai mais adiante. Hoje se segue mais adiante. Porque hoje eles estão casados. Mas é uma coisa que também fortalece o relacionamento. Quando falar bem. Outra coisa sobre falar. Quando for falar do cônjuge, não fale mal, fale bem. E na realidade, às vezes, tem pessoas que às vezes encontram motivo. Às vezes, depende da situação que acontece dentro de casa, acontece motivo. A pessoa chega e escuta, eu quero expressar que está acontecendo o seguinte, está acontecendo assim, eu tenho um monte de queixa, eu tenho um monte de reclamação contra aquela pessoa. Isso não é bom. Não é bom. Daqui a pouco a pessoa vai espalhando, daqui a pouco a fama daquela pessoa está numa situação difícil. Então, tenhamos cuidado com isso. Se for falar, fala bem. É como eu disse, faça elogio. Faça elogio, fale as qualidades boas que a pessoa tem, que isso não só fortalece, mas também não peca contra Deus. Você sabia que falar mal da outra pessoa, ainda que tenha motivo, peca contra Deus? Isso é um pecado que nós cometemos muito. Misericórdia. Fala mal de alguém. Mas tem motivo para falar, a pessoa deu motivo. Não é? Muitas vezes a pessoa deu motivo, aconteceu isso, aquilo, outro, encontramos motivo para falar, então por isso falamos. Mas devemos evitar de falar mal das pessoas. Aleluia. Porque até mesmo pela Bíblia, ele fala que o homem peca quando fala isso, quando fala mal. Usar de bondade e cavalheirismo. Usar de bondade e cavalheirismo. Claro, já está até englobado dentro daquilo que nós falamos. Honra e respeito. Isso é muito importante. Isso é um dos fatores mais importantes do relacionamento. Honrar a pessoa. Claro, a mulher deve entender que o homem é o cabeça da casa e a mulher. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da casa. Só que muitas vezes há situações que a mulher toma muitas decisões. Ultimamente as mulheres estão tomando muitas decisões. Só que as decisões da mulher têm que estar de acordo com o homem. Se o homem está de acordo com a decisão que a mulher tomou, amém. Só que se não entrar em acordo, vai dar conflito. E deve se entender uma coisa, a posição de cada um. Se não entender essa posição, vai dar problema, vai dar conflito e vai dar desgastar o relacionamento. E o desgaste do relacionamento fica difícil para corrigir depois. Presentear. Dá presente. Eu costumo ganhar muitos presentes. E às vezes eu até esqueço de retribuir. Às vezes eu esqueço de fazer uma retribuição. Mas acontece o seguinte: assim fica fácil dar presente. Pegar o meu dinheiro e comprar um presente para mim. Assim fica fácil dar presente assim.
Fica fácil. Assim até eu daria presente também. Mas é claro, eu sei que às vezes eu preciso retribuir também dessa forma para que possamos nos fortalecer. Ajudar e dividir os pesos. Como assim? As atividades que a mulher faz em casa, se o homem puder ajudar, isso também ajuda muito, porque muitas vezes a mulher tem uma jornada dupla. E isso colabora e contribui muito. A gente precisa melhorar nisso, né, homens? Quem está de acordo com isso? Geralmente precisamos melhorar. E todo tempo nós precisamos melhorar nisso. Melhoramos um pouquinho, depois fracassamos, e assim a gente vai levando. E as mulheres têm paciência, graças a Deus, né? Louvamos a Deus por isso. Glórias a Deus. Não só de palmas para você. Vamos ler um versículo aqui, para a gente não ficar apenas nas palavras, nas edificações, mas também Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Vamos conferir lá? Foi escrito lá em Eclesiastes capítulo 9. 9 de Eclesiastes. Olha só que a Bíblia nos fala a respeito do casamento, do relacionamento. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 9, versículo 9. Eclesiastes. Pode permanecer sentado mesmo? Mesmo sentado, amém? Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Localizou? Amém? Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra. Capítulo 9, versículo 9 de Eclesiastes. É muito claro quando a Bíblia fala a respeito do casamento, do relacionamento. 9. Vamos lá? Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Vemos que a própria Bíblia nos convida, ou seja, gozar a vida seria o quê? Sente alegria, sente prazer com a mulher que Deus te preparou. Isso para nós homens, né? Sente alegria por isso. A própria Bíblia nos dá esse direito de você sentir, de você ser abençoado no teu casamento, na tua família. Sinta essa alegria, sinta esse gozo que Deus nos concede. E ela ainda fala que essa é a porção que Deus preparou para cada um de nós. Preparou não só para o homem, mas para o casal, para que tenha essa vida que Deus preparou. Amém? Amém. Glórias a Deus. Agora, vamos entrar em alguns assuntos aqui. Eu vou tocar em alguns assuntos aqui. Eu vou falar o seguinte: eu vou colocar uma sigla. A gente usa uma linguagem de forma que não venha trazer escândalo para aquele que está lá fora. De forma que quando eu falar sobre sexo, eu vou falar sobre o jardim. Amém? Vocês possam entender. Quando eu dizer assim, olha, o jardim, entendemos que é o sexo. Amém? Amém. Mas vamos lá. O que ele espera do casamento? O que geralmente o homem espera? Aí passa por coisa na nossa cabeça, né? De forma geral, de modo geral, todo homem, ele procura alguém especial para que ele possa compartilhar a sua vida. Porque na verdade uma pessoa sozinha é difícil. Então ele procura alguém especial para poder compartilhar. Aí vem, mas o que o homem espera no casamento? O bom jardim. O bom jardim. Por quê? Porque se não tiver brincadeira no jardim, não tem graça. Não tem graça. E se não houver essa brincadeira no jardim, o relacionamento não vai para frente. Não vai. Por quê? Porque faz parte do relacionamento, faz parte do casamento, faz parte da união entre o homem e a mulher. E é uma coisa que Deus constituiu para os dois. Companhia agradável. Companhia agradável. É que o homem espera da mulher, que seja uma companheira e agradável. Nós já citamos sobre isso. De comportamento, já citamos a respeito de respeito. Então, uma companhia agradável inclui tudo isso. Uma companheira
exclusiva. Por que exclusiva? Porque é única, né? Uma companheira exclusiva porque ela é única. Que seja cheia de qualidade ou com poucas qualidades, mas aquela a quem Deus preparou para você, ela é exclusiva sua. Deus te concedeu. Que seja ele, ou seja, no caso aqui, o homem, ele precisa de uma companheira exclusiva, porque única, uma. Glórias a Deus. Uma boa mãe de filhos. Boa mãe de filhos. Uma dica que me deram quando eu estava solteiro foi o seguinte: se você vê que a jovem não gosta de criança, olha, pode ser difícil para criar teus filhos. Então, se tu pensa em ter filhos, olha, observa isso. Faz entender. Uma boa mãe, geralmente ela gosta de criança. Ela se volta com as crianças. Aí você observa como ela lidar com as crianças. Então você vai entender se o relacionamento pode dar certo ou não. Então dá para entender isso, né? É um lugar de aconchego. Ou seja, todo homem quando casa, o que ele quer? Um lugar de aconchego. O que é um lugar de aconchego? Você chegar em casa, a casa está limpinha, está tudo preparado. Você chega em casa, a mulher está ali te esperando, ou seja, você se sente bem dentro de sua casa. Isso é um bom aconchego. Então todo homem espera esse aconchego, porque sendo assim, seu relacionamento vai bem. E o que as mulheres? E o que a mulher espera? O que ele espera do casamento? O que ela espera do casamento? O que a mulher pensa? O que a mulher espera? Vamos lá. Alguém especial? Na verdade, eu esqueci de colocar a mulher. Na verdade, nós sabemos que a mulher espera o quê? Um homem compreensivo, carinhoso. E outro? Tu para para ouvir? Eu paro para ouvir. Estou aprendendo a ouvir. Estou começando a aprender a ouvir. Eu estou começando a aprender. Às vezes tem hora que eu não ouço, mas tem hora que eu paro para ouvir. Mas ouvir também uma mulher falando, não dá para ouvir, né? Não dá. Como já aconteceu a situação. Minha esposa começou a falar, eu estou nervosa, começou a falar. Aí deu vontade de procurar o botão e desligava. Ficou aí, falou. Aí parou, olhou para mim: você não vai falar nada? Eu falei: você já falou tudo? Não preciso mais falar? Você já falou tudo? Aí quando eu falei assim: não, você já falou tudo. Aí começou tudo de novo. Eu falei: meu Deus, misericórdia. Misericórdia de novo. Aí falou assim. Aí daqui a pouco eu parei: já terminou? Aí começou tudo de novo. Meu Deus, pelo amor de Deus, eu não vou falar mais nada. Deixa eu ficar quieto, porque assim para. Se ficar quieto, para. Se falar, e vai alimentando. Só Jesus. Mas é assim. Aí nessa hora que ela quer o quê? Que você ouça, que você fale alguma coisa, para ela falar de novo, que ouça. Aí nessa hora é difícil para ouvir. Misericórdia. É difícil falar para ouvir nesse momento. Mas tem situação que não tem jeito, tem que suportar. Não tem jeito. É a prioridade dele. As prioridades do homem. Quais são as prioridades do homem? Geralmente, olha só. O que o homem pensa? Todo mundo já pensa logo, né? Aos homens. O que o homem pensa geralmente no relacionamento? Geralmente o que passa na cabeça do homem? O jardim. É muito comum, o homem já pensa no jardim. Ele já sai do serviço já pensando. Já está pensando no jardim imediatamente. Não sei. É coisa natural, é um instinto. É o instinto dele. Tem jeito. É isso. Aí pessoal, o jardim, o trabalho, a esposa. Segundo esse é terceiro. Depois vem os filhos, a casa e a igreja. E o que as mulheres pensam? Filhos, casa, em terceiro lugar, o jardim. Ou seja, a mulher não está muito preocupada no jardim, não. Aí depois vem o marido, a igreja e por fim o trabalho. Olha a diferença. Olha a diferença que dá. Reclamações dele. Foi apenas uma observação que colocaram. As reclamações que geralmente o homem tem, quando diminui o cuidado com as coisas. Às vezes o homem é ali cuidadoso com as coisas e a mulher muitas vezes faltou o cuidado. Quando falta o cuidado, acontece
O homem fica reclamando. E ele pede o quê? Mais jardim. Sempre, Jesus, esse homem não tem jeito. Mais jardim. O homem só pensa em jardim, misericórdia. Geralmente, de modo geral, é assim mesmo. É assim mesmo. O homem só pensa em jardim. Jesus só quer brincar. Para as crianças. E o que a mulher geralmente reclama? Menos TV, menos computador e mais carinho. Geralmente as mulheres pedem mais carinho. Carinho nunca é demais, né? Que seja em palavras, que seja em gesto, que seja em ações e que seja exatamente fisicamente. Carinho nunca é demais. As mulheres nunca reclamou porque a pessoa exagerou no carinho. Nunca houve essa reclamação. Sempre é bem-vindo, né? Quem pode dizer amém? As mulheres. Amém. Glória a Deus. Nunca é demais no carinho. Na verdade, às vezes falta isso, né? Agora, uma coisa interessante. A vida do jardim. Olha só. Segundo os estudos, dizem que 16% dos homens são satisfeitos no seu jardim. 16% apenas. 9% das mulheres apenas 9% das mulheres se sentem felizes no jardim. Apenas 9%. Jesus. Apenas 9% das mulheres se realizam e se sentem felizes no jardim. Homens, vão melhorar, né? Vamos melhorar, já que gostam tanto do jardim, então vamos melhorar a situação, né? De modo geral, diz que apenas 9% das mulheres se dão bem no jardim, se realizam. 70% das separações tem como causa principal ou secundária o desajuste do jardim. Tem. Ou seja, o jardim é importante no casamento e a falta dele destrói o casamento. Mas não só isso, tem vários fatores que levam à destruição, mas um dos motivos que pode destruir é esse, que pode causar a destruição. Glórias a Deus. Aí, só uma coisa interessante: 95% dos problemas que acontecem no jardim tem cura. Então, por que tanta dificuldade? Porque geralmente os homens têm dificuldade para procurar médico. Eu tenho. Só vou no médico quando necessita mesmo. Quando necessita, não. Quando eu vejo que não tem jeito. Se tiver uma forma de não ir lá para o médico, eu consigo. Eu procuro alternativas. E quase que de modo geral, muitos homens agem dessa forma. Aí onde se dá o caso. Mas quando vem ter problema no jardim, que não tem solução, tem vários fatores no jardim que na verdade não cabe no momento agora a gente entrar em detalhes. Mas tem vários detalhes que poderiam ser melhorados com apenas algumas dicas, com umas poucas palavras seria suficiente, mas não cabe no momento agora para isso. Se você não conseguir resolver o problema, se por meio está passando por um problema no jardim, procura um médico, que o médico vai te instruir, que o médico vai solucionar seu problema. Amém? Glórias a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Eu que havia comentado no convite, teríamos também um testemunho. Eu quero convidar a irmã Marina para contar um testemunho. Amém? Amém. Saudando todos com a paz do Senhor. Amém? Vou ser breve, né? Eu vou tomar muito tempo dos irmãos. O testemunho que eu quero contar, na verdade, ele envolve um pouco a parte da tecnologia, né? Eu e meu esposo, a gente tinha algumas dificuldades na comunicação. Eu até citei aqui um dia atrás sobre isso. A gente tinha um pouco de dificuldade assim de expressar, principalmente assuntos assim de resolver problema. Todas as vezes que a gente ia tentar resolver um problema, acabava gerando alguma discussão, um pouco de desentendimento da minha parte, da parte dele. Às vezes alterava a voz, e aí não conseguia resolver a situação, acabava ficando um para um lado, outro para o outro, empurrado. E às vezes o problema acabava nem sendo resolvido. E aí foi passando o tempo, isso daí o tempo vai passando. Às vezes a gente até dorme sem resolver o problema, e isso é um perigo, né? Porque já aconteceu de a gente não resolver o problema e ele levantar
aí fica brava, mais brava ainda, porque não sabia o que fazer, não expulsava, aquele demônio não saía, e aí eu tenho que chamar ele e falar para ele voltar para o lugar dele, para aquele demônio sair do lado que estava. Então foi passando o tempo e eu fui pedindo para Deus, né? Sabedoria, porque ele tem um gênio, eu tenho outro gênio. Como o irmão estava explicando aqui, eu falo bastante e ele fala muito pouco. Ele gosta mais de agir e a paciência dele também às vezes ficava curta nessa questão de eu ficar falando. E aí eu ficava chateada porque eu queria que ele me ouvisse as 15 vezes que eu falasse, porque 3 vezes era pouco para mim. Então eu queria falar, repetir para ver se entrava na cabeça dele, mas na verdade não era isso. Na verdade, às vezes eu também estava dificultando nas palavras. E a expressão falava tanto que ele não conseguia nem. E aí eu peguei e pedi para Deus. Fui falando com o Senhor. Chegou a atingir meu casamento a um ponto de eu querer até separação. Porque fica, irmãos, os irmãos sabem como que é um relacionamento. A gente fica desgastado. A gente está 19 anos junto. Eu tenho um filho de 15 anos com ele, uma filha de 12, agora estou esperando o Israel. E fica assim um clima dentro de casa que você acaba colocando às vezes até os filhos em primeiro lugar. Sendo que na verdade o cônjuge tem que estar em primeiro lugar, não os filhos. Porque os filhos um dia vai casar, vai para as suas vidas. E quem vai ficar? Quem vai cuidar um do outro? Então o Senhor foi me esclarecendo tudo isso. Às vezes eu deixava de falar com ele e falava com meu filho. Meu filho era mais meu amigo do que ele. E eu estava vendo que isso começou a prejudicar. Eu ficava, em vez de eu expressar para ele, eu expressava para o meu filho. E isso estava gerando até um sentimento no meu filho. Porque além dele ser um adolescente, ele não tinha conselho para me dar. Ele mais me ouvia. Era o que eu queria que o pai fizesse. Mas quem estava fazendo era o filho. Só que o meu filho ouvia e falava depois: mãe, é assim mesmo, mas você ama o meu pai, ele ama você, então você vai ter que suportar. Eram as únicas respostas que ele me dava, poucas palavras também. Só que aí eu fui orando a Deus. E aí um dia eu fiquei pensando, né? O pessoal usa o WhatsApp para se comunicar. É tanta coisa, né? A maioria das pessoas às vezes passa horas no WhatsApp. Eu não tenho esse costume, mas eu vejo pessoas assim que ficam horas conversando com outras pessoas. Às vezes conversa com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Mas mensagem de bom dia para toda a lista do WhatsApp. Quando chega na vez do cônjuge, pula. Eu já presenciei isso. Manda vídeos de autoajudas, de coisas boas para toda a lista do contato, mas quando chega no cônjuge, pula. É como se tivesse meio que uma vergonha, uma dificuldade de se comunicar com o cônjuge. E aí eu pedi para Deus me deu essa estratégia. A gente estava a um ponto mesmo de separação. Eu falo isso para os irmãos com toda certeza, eu não vou entrar muito em detalhes, mas a gente já estava num ponto de separação. Nosso casamento estava bem afetado já, por falta de comunicação. Isso não foi traição, não houve traição, não houve coisas assim, mas a falta da comunicação estava levando a gente a ficar isolado. E aí eu peguei o WhatsApp um dia e orei a Deus e pedi sabedoria para Deus. E ali eu comecei a mandar algumas mensagens para ele. Na verdade, tudo começou no SMS. Eu comecei a mandar uma mensagem para ele, da parte de Deus, um versículo da Bíblia, uma mensagem ali, falando alguma coisa simples, pouca, e eu via que ele visualizava, aí eu pegava e insistia, aí foi pro WhatsApp. Aí, às vezes ele mandava umas carinhas que parecia que ele estava tirando sarro, mas era o jeito dele. E aí eu continuava, fui insistindo até chegar ao ponto de ele se abrir comigo, de ele começar a desabafar também,
e coisas que eu não imaginava que eu estava errando e que eu também estava deixando a desejar. A gente começou a se comunicar nisso daí. E outra coisa, irmãos, eu tinha o costume de falar, como o irmão estava falando aqui, sobre terceiras pessoas, elogiar o seu cônjuge, falar mal. Eu tinha uma mania de contar para as minhas amigas os problemas meus. E isso, tipo assim, a pessoa que te ouve, ela não sente o sentimento que você sente pela outra pessoa. Então, as pessoas que me ouviam pegavam bronca no meu marido. Porque na verdade eu só queria alguém para desabafar. Eu não queria que ninguém pegasse raiva dele ou se contaminasse. Mas a pessoa não amava ele como eu. Quem era casada com ele era eu, sou eu. Então, quando você fala mal do seu cônjuge para uma pessoa, aquela pessoa vai pegar raiva dele, porque aquela pessoa gosta de você. Então, automaticamente, aquela pessoa vai começar a pensar. E nunca fica só ali. Sempre pode surgir um assunto de repente, você está num lugar, numa festa, num culto, numa ocasião, e as pessoas veem a sua família chegar, e de repente aquela pessoa aí fala assim: ó lá, aquele lá, ó, é um terrível. Não respeita ela, nossa, aquela irmã é uma bênção, uma serva de Deus. Mas o marido dela é um cão. Eu já ouvi pessoa falando isso de outro casal, no casamento. Estava num casamento e eu vi um casal fazendo um comentário do outro casal que estava chegando, eu fiquei morrendo de vergonha. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, as pessoas às vezes desabafam com a outra pensando que está falando com um amigo. Mas na verdade o diabo pega aquilo ali, começa a lançar seta e começa a virar aquela confusão. Então, irmãos, eu cortei isso daí, de contar para as amigas, para as pessoas, coisas sobre o meu relacionamento. Já faz até um tempo isso. Evito mais de falar quando eu estou nervosa. E principalmente se comunicar diretamente com ele, usando a tecnologia às vezes. Esses dias mesmo eu tive uma dificuldade de algo no meu sentimento e eu não estava conseguindo falar. Era algo que estava me incomodando e eu peguei e mandei um WhatsApp para ele. E aí eu já percebi que ele mudou comigo, já veio diferente, já melhorou. E a respeito do nosso filho também, porque eu queria o nome de José e ele queria o nome de Natan ou Saulo. E aí não tinha acordo. Todas as vezes que nós ia falar o nome da criança, dava uma alteração. Porque às vezes, irmãos, é uma coisa simplesinha que uma coisa começa a acontecer. A chama, ela nunca acende na fogueira grande, ela começa numa brasinha. Aí vai acender na outra brasinha, mas daqui a pouco a fogueira pegou fogo. Então a confusão, ela nunca começa já no fogo todo. Ela começa em uma brasinha. Às vezes a pessoa já está com a cabeça quente, aí uma coisa, né? Porque a gente sabe que um casamento passa por diversas coisas no dia a dia da gente, diversas coisas. É filho, é casa, o marido é trabalho, é contas, é as responsabilidades. Quem tem funcionário é funcionário, quem tem empresa é empresa, né? Quem tem família grande é cada filho com um pensamento, né? Quem tem outras responsabilidades acaba tendo que dividir o tempo, né? Como um pastor que tem a igreja, tem a família dele, tem o trabalho dele. Então é muita coisa. Cada um tem uma rotina. E às vezes o nosso cônjuge, a rotina dele é diferente da nossa. Só que a gente acha que porque é casado, ele tem que compreender tudo que a gente está ali com a dificuldade. E não é assim. Então ele chegava, eu já ia falar, porque eu queria decidir o nome. Porque todo mundo me perguntava o nome e eu ficava, porque a mulher grávida já é sensível de natureza. A gente já chora e ri à toa. Então, as primeiras pessoas ficavam perguntando o que era criança. Foi a pergunta durante os 4 primeiros meses que eu não aguentava mais ouvir. Eu acho que eu ouvi isso de umas 5.000 pessoas. O que é seu neném? O que é seu neném? Eu ficava tão ansiosa, que eu falava, ai meu Deus, pelo amor de Deus, não preciso saber o que é esse neném logo, porque eu não aguento mais as pessoas perguntando. E principalmente falando o que era. Vinha um, é menina, é menina, é menino, é menina. Aí é 2, é não sei o que. E eu não aguentava mais. Então eu já queria decidir o nome. E aí ele foi e falou pra
Aí eu falei, não, José, não vai ser. E pronto, acabou. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui orar. Aí o Senhor falou, lembra do WhatsApp? Tem uma solução. Aí eu fui, pesquisei os nomes direitinho, os significados. Só que eu me lembrei que no comecinho da gestação eu tive um sonho. Que alguém perguntava pra mim o que era o bebê, como que era o nome da minha filha. E eu falava, não é uma menina, é um menino e o nome dele é Israel. Só que eu tinha esquecido desse sonho porque foi bem no comecinho. Eu nem tinha certeza que eu estava grávida e eu acabei deixando esse sonho pra lá. E aí eu falei pra ele desse nome no WhatsApp. Falei, olha, tem esse nome, teve aquele sonho. E ele acredita muito porque Deus me mostra as coisas em sonho, pela misericórdia. Então, ele já viu isso como um sinal. Só que ele também não falou nada pra mim, ele ficou quieto. E aí foi no outro culto de casais que teve, no primeiro, eu vim com o propósito no meu coração de Deus falar com ele. E ele calado, sem falar nada pra mim, também fez o propósito. Então, os irmãos, veem como que Deus trabalha na união. A gente estava aqui no culto de casais, ele foi, pediu a resposta e tirou 3 palavras. E nas 3 palavras saiu o nome Israel. E o mais interessante é que uma semana depois, o pastor trouxe um ensinamento para nós falando sobre a história de Jacó e Israel. Então foi uma confirmação muito grande da parte de Deus e uma vitória. Então eu estou comunicando isso com os irmãos e compartilhando essa experiência para que os irmãos, às vezes, que tiverem uma dificuldade, venha pedir para o Senhor a direção. Não vai logo tomando decisões precipitadas. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Obrigado pela colaboração. Irmãos, como eu fui falado, eu quero convidar os casais aqui na frente para a gente fazer uma dinâmica. Amém? Amém. 3 casais, agora se avança, a gente faz uma dinâmica. Mais? Tá bom. Meu irmão também. Meu irmão fica de costas com ela. Tem outro casal da mesma forma. Certo? Depois eu vou ficar aqui, pode ser. Pega o ângulo da. O irmão está aqui e a irmã fica de costas. Um encosta para o outro. Tá. Eu vou fazer perguntas para um dos cônjuges e vamos ver qual foi a resposta. A igreja fica atenta. Eu vou começar pelo nome certo. Deixa eu ver na imagem. Deixa eu ver essa parte aí. Veste com as flores. Veste com as flores. Muito bem. Acertou. Deixa eu ver aqui. Características. Deixa eu fazer para mim todo mundo. Cita uma das cores. Vamos, irmão. Darley. Irmão Darley. Cita uma das cores da blusa da irmã. Preto. Muito bem. Mais uma. É. Brilhante. Brilhante. Brilhante não tem, não. Não achou brilhante aqui, não. Bordado. Bordado. Amém. Amém. O sapato da irmã, como que é? Preto. E como que é o modelo dele? Quadrado, redondo? Quadrado? Como que é essa sapatinha? Digo fino. Amém. É uma coisa divertida. Você não vai entender o porquê dessa dinâmica. É coisa interessante. Deixa eu observar aqui. Tá. No cabelo da irmã tem o quê? A sua esposa? Ação.
desce. Está solto. Amém. Sermão de Humberto. Deixa eu fazer a outra pergunta também. A minha responder agora. Deixa eu conferir direitinho. Tá. O seu esposo, o irmão Marcelo, está bem barbeado? Tá. Mais uma pergunta. Qual a cor da meia do sapato do irmão Marcelo? Meia preta, sapato preto, calça jeans e cruza xadrez. Meu Deus, você já observou por tudo? Calça jeans e camisa xadrez. Meu Deus, alguém observou tudo. Meu pai, deixa eu ver aqui. Qual a cor da irmã da camisa do irmão Gilberto? Você lembra? Amém. E do sapato? É marrom. Olha. Qual que é o seu sapato? Marrom. Olha só. Confere. Vou fazer mais uma pergunta aqui para finalizar. Falta fazer pergunta para a irmã aqui, né? Falta pergunta para a irmã. Muito bem. A cor da camisa embaixo do blazer do irmão Darley. Camisa preta, blazer preto, calça branca e sapato marrom quadrado. A irmã. Como? E a meia branca? Dá licença. Meu Deus, a irmã observou tudo. Tudo. Muito bem. Sabe qual é o fundamento dessa dinâmica? A percepção. Sua esposa observou você e percebeu direitinho como você estava. A sua esposa também observou e viu como você estava. Entendeu? O fundamento dessa dinâmica é para saber se o cônjuge te observou direitinho. Porque se você der uma olhada rápida assim e não observou, você pode esquecer. Mas se observou direitinho, tem a resposta exatamente igual. Significa que então você observou direitinho. Amém? Pode voltar para os seus lugares. Pode bater para você. Interessante, né? Não, mas a irmã foi muito direta. Daí não tem graça desse jeito. Não tem graça assim. A irmã que observou tudo. Parece que a irmã foi olhando, vestiu o irmão. Ah, então assim não vale. Desse jeito não vale. Então eu peguei um casal que ficou difícil fazer. Mas tudo bem. Na verdade, é tornar uma coisa divertida e a gente vê que às vezes precisamos observar mais o nosso cônjuge. E eu confesso para vocês que teve vez que eu saí com a minha esposa e se você perguntasse a cor do sapato, eu não sabia responder. Eu não sabia responder. Por quê? Simplesmente olhei para ela como? Não deu uma olhada de cima para baixo. E nós devemos olhar? Sim. Dê uma olhada de cima para baixo, de cima até embaixo para o seu cônjuge ou para a sua cônjuge e observe por inteiro. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes fala assim, você não está me vendo, você não está me observando. Aí faz essa falta. Mas quando você observa, alguém perguntar, está aqui. Aí eu fiquei sem graça. Aí eu fiquei sem jeito. Mas tudo bem. Na verdade, o fundamento da dinâmica é isso. É para apenas saber se você está sendo observado pelo seu cônjuge. Por que isso? Porque na verdade, os meus olhos têm que ser para minha esposa. Eu tenho que observar ela, não outra. E ela também tem que observar a mim e saber responder sobre mim, não outra. Amém? Pode glorificar a mão do Senhor Jesus. Vamos estar finalizando, vamos fazer mais uma oração para a gente finalizar. Desde já, eu agradeço a presença de cada casal. Tenho certeza que eu creio que Deus tem falado contigo através dessas palavras.
que possa edificar e fortalecer o seu relacionamento. Que na verdade esse é o propósito, esse é o propósito do mundo de casais. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, te louvamos, te glorificamos, te damos graças por tua bênção, por tua misericórdia, por tua vitória, Senhor, sobre cada vida. Abençoa, Senhor, a vida do teu filho e da tua filha, ó Pai. Conduz, Deus, meu Pai, cada um, Senhor, para o seu lar, debaixo da sua bênção, Senhor, do teu amor, da tua graça. Deus, debaixo da tua comunhão, meu Deus. Abençoa cada vida, cada família, meu Deus, a cada casamento, meu Deus. Estou em tuas mãos. Confirma a tua bênção, a tua vitória, a tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, foi um projeto que Deus colocou no meu coração. Após ouvir uma mensagem, Deus trabalhou no meu coração que me mudou. Eu ouvi uma determinada mensagem e quando eu saí dali, eu saí com isso na cabeça: vou fazer um culto de casal. E na verdade realizamos, esse foi o segundo culto de casais. E Deus me colocou no coração também o seguinte: batalhar em favor das famílias. Ou seja, se você está passando por alguma dificuldade, algum tipo de problema difícil, nós não somos experts, nós não temos, assim dizer assim, você é um doutor na área, não. Mas, se você precisar de ajuda, nós podemos tentar ajudar. Podemos tentar. Porque na realidade já aconteceu o caso de famílias que vieram me procurar e eu ainda solteiro ainda. E eu falei: mas por que vocês me procuram se eu sou solteiro? Eu falei: não sei, eu quero uma palavra através de você. E ali eu comecei a pedir, Deus começou a me dar palavras. E pela misericórdia de Deus houve resposta e houve solução. E hoje Deus me fez, nesses últimos dias, Deus me fez lembrar novamente a respeito disso. E Deus me colocou no coração esse trabalho. E eu quero ajudar as famílias. Eu sei que é um trabalho difícil, é lutar muitas vezes contra um formigueiro lá no inferno. Mas queremos ver as famílias de pé, forte nesta terra. Amém? Porque esse é o projeto de Deus para nossas vidas. Então, vamos batalhar, vamos lutar e vamos vencer no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça sobre cada vida. O teu amor, Senhor, o amor fraternal, o amor, Senhor, entre o cônjuge, entre o homem e entre a mulher, permaneça sobre cada casamento, meu Deus, em nome do Senhor.